eu mereço pelo menos isso, eu mereço esse pecado. Mas por quê? A gente fica revoltado, normal, a justiça. Só que quem tem princípio na maturidade entende que mesmo uma tentação que é, eu não vou ceder ao pecado, porque os meus princípios são os mesmos princípios de Cristo. E eu quero viver a promessa de Deus. Segundo ponto que eu aprendo com José é que José não permitiu que autor alterasse a sua fidelidade. E esse é o ponto que mais meu Deus, na hora que você estava falando comigo, eu escutei aqui. Porque José tinha tudo para falar, eu não quero mais o Senhor. José tinha tudo para dizer, o Senhor me abandonou. Por que eu vou adorar esse Senhor que me deixou ser vendido? Por que eu vou adorar esse Senhor que me deixou ser escravo, que me fez prisioneiro? Pior de tudo é que José, quando está passando prisioneiro, ele não ouvia o Senhor falar. Ele pensou, o Senhor já vai me deixar aqui, eu sou o melhor prisioneiro. Só que José, ele vivenciou o silêncio de Deus, que é aí que muitas pessoas se afastam de Deus. É no silêncio que muitas pessoas se afastam, porque é um sofrimento que Deus está me deixando sofrer. Não está comigo. Cadê o Deus de amor na minha vida? Cadê o Senhor Todo-Poderoso? Eu estou passando no silêncio, mas Deus não está me ajudando. Os meus pais estão doentes. Cadê o Senhor para salvar? Cadê o milagre do Senhor? Só que, mesmo a espera sendo a parte mais difícil, porque nós somos imediatistas. Por isso que a espera se torna muito difícil. Nós queremos para já. Nós queremos para agora. Mas a promessa de Deus para se cumprir, existe um tempo de espera. É normal que você quer ver a promessa de Deus, saiba que há aquele tempo que você precisa confiar e simplesmente esperar. E mesmo José sofrendo, se manteve fiel. José, ele não se rebelou contra Deus. José, ele continuou fiel. E porque continuou fiel, o Senhor tornou o governador prometido. Estava sofrendo, estava doendo, estava sozinho e abandonado. Mas Deus, ele é Deus que pega o exaltado e transforma no governador. Pega o humilhado e exalta. O Senhor é poderoso. E o terceiro ponto que eu aprendo é que José não permitiu que o poder fazer o que ele fez no governo alterasse a sua essência. A gente vai ver que os irmãos eles voltam, e é nesse ponto que ele poderia falar: agora é minha chance, agora é a hora que eu faço e exerço a minha vingança. Só que existe uma frase que diz assim: dê poder ao homem e aí você conhecerá verdadeiramente. E é muito verdade. A gente vê que pessoas que não têm muito poder financeiro, são de uma forma, depois que crescem na vida, a gente vê que realmente elas são. E essa frase é muito verdade. Mas José era um homem maduro e temente, e um homem principalmente moldado por Deus. Então, na hora do poder aquisitivo, na hora de ter muita responsabilidade, na hora de ser alguém importante, José, por ser moldado por Deus, por Deus seu caráter, moldado, transformado, era um homem de coração confiável no Senhor. Irmãos, estão comigo? Diga amém. Isso fazia parte da essência. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Tinha tudo para fazer a justiça com as suas próprias mãos. Mas aqui está um ponto muito importante. Aquele que é maduro, que tem maturidade espiritual, ao invés de se vingar, perdoa. Aleluia. Aquele que tem maturidade, ao invés de guardar rancor, perdoa. E é muito difícil perdoar.
Isso é muito poderoso. E é por conta dessa maturidade de José que ele viveu a promessa de Deus. Ele viveu os sonhos de Deus. Deus tinha dado sonhos quando José tinha 17 anos. E ele foi viver mais velho. Por quê? Porque é no deserto, é na provação que o Senhor nos mostra. E eu não sei se aqui eu já disseram qual momento você está passando na sua vida. Talvez você esteja no poço, como já disse. Talvez esteja sendo escravo da alquice de algo que está mal. Ou talvez você esteja na prisão, abandonado, pensando que está esquecido. Mas o estágio não pode definir a sua maturidade. Que define quem você é com Deus. O que define a tua maturidade é os dias difíceis. É verdade. Sabe por quê? Nos dias fáceis é muito fácil. Nos dias tranquilos é muito fácil. Mas o que define se você é maduro ou não é nos dias difíceis continuar sendo fiel ao Deus que é eterno e soberano. Que define quem se governa. Se você é governado pela palavra, você não negocia com o pecado. Se você é governado pela palavra, você não desiste quando tudo parece que acabou, quando Deus parece que te abandonou. Você não desiste porque você é governado pela palavra. Se
Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é o sentido da mensagem. Não adianta nós